Minha família mora ao lado de uma plantação de abóboras. Estamos aqui desde o verão, nessa casinha de 2 quartos, com um telhado que pinga e um encanamento péssimo. Meus pais disseram que era uma casa para reformar. Só que até agora eu não vi nenhum dos dois consertando nada ainda. A plantação de abóboras não é nossa. Ela pertence ao senhor Ashworth. Ele é dono da casa também, então eu acho que ele é nosso senhorio. Os meus pais sempre falam cochichando, como se ele pudesse estar a qualquer momento do lado de fora da nossa casa ouvindo nossa conversa. Aquele senhor Ashworth é um sujeito esquisito. A minha mãe sempre dizia baixinho: olha, mas põe esquisito nisso. Meu pai respondia também baixinho: oi, eu sou a Cibele e sejam bem-vindos ao Halloween na Terra do Medo. Fala oi, Vitor. Vem aqui falar oi. Oi, gente. Ele correndinho, embora. Ó, foi embora. Se você tá vendo esse vídeo no dia do lançamento, feliz Halloween pra você! Uhul! Doces ou travessuras! A gente espera que vocês gostem de mais um videozinho extra aqui na Terra do Medo. E vamos continuar a história de hoje. Eles acham que eu não escuto, mas eu acho que as crianças escutam melhor que os adultos, porque eles sempre falam alto o suficiente para eu entender, mesmo lá do porão. E foi assim que eu ouvi a conversa deles outro dia. Eles falando que estavam com aluguel atrasado e que tinham que encontrar uma outra forma de recompensar o senhor Ashworth. Por que a gente não fala com ele que a Cibele pode ajudar esse ano a colher as abóboras? Sugeriu a minha mãe. Ela pode trabalhar para ele todo dia depois da escola. Eu acho que isso pode resolver, meu pai disse. Mas você tem que procurar outro emprego logo, até porque se eles não tinham hora extras pra te dar, eles não tinham nem que ter prometido. Ah, fala isso com a Sharon, disse a minha mãe num tom que deixava claro que o assunto tinha terminado. E foi dessa forma que eu acabei na plantação do senhor Ashworth, colhendo abóboras bem laranjinhas e enormes e colocando no carroção, com um suor escorrendo do meu rosto, mesmo com o frio da noite. O senhor Ashworth ficava em cima do trator, olhando para mim com seu único olho, com um rosto de total desprezo. Ele bebia alguma coisa na garrafa marrom que eu tenho certeza que era bebida alcoólica. Certo, continue trabalhando, disse ele quando o carroção já estava cheio de abóboras. O trator começou a tossir e soltar fumaça preta pelo escapamento. Depois deu um solavanco tão forte que fez algumas abóboras rolarem pelo chão. O senhor Ashworth pareceu nem notar quando aquelas abóboras estavam rolando pro chão, fazendo uma sujeira de gosma e sementes para todo quanto é lado. Ei, você derrubou algumas. Senhor Ashworth, que horas eu posso ir para casa? Eu tô aqui desde as 4. Eu disse olhando pro meu relógio. O sol já tinha se posto, sabe? Eu nem tinha jantado ainda. E já passava das 9 horas. E eu tinha aula no dia seguinte. Não, sem contar com a pilha de dever de casa que tava na minha mochila que eu já tinha desistido de fazer. O senhor Ashworth tava subindo um morro com um trator. E a inclinação fez várias outras abóboras rolarem do carroção e se espatifarem no chão. O que fez eu perceber que aquele tipo de veículo era péssimo para aquele tipo de trabalho. Enquanto eu tava ali parada, ofegante ainda, eu notei que alguma coisa estava me chamando a atenção. Era um espantalho. Ele estava a uns 15 metros de distância, escondido entre os pés altos de milho. Por algum motivo, eu fiquei com vontade de ir até ele. Então eu comecei a dar passos lentos e cautelosos. Quando eu cheguei perto, eu percebi que tinha alguma coisa esquisita nele. Na verdade, várias coisas esquisitas. Primeiro que ele estava coberto de corvos. E eu achei estranho porque eu sempre achei que espantalhos, na verdade, fossem para espantar esses bichos. Ele estava guardando um pequeno jardim escondido. Devia ser a horta particular do senhor Ashworth. Tinha alguns pés de milho murcho, algumas abóboras podres, uns 6 ou 7 pepinos e abobrinhas pretas e podres. Tinha muita mosca também, em cima disso tudo. Também tinha um pé de tomate que estava coberto de frutos mofados. Parecia que tudo ali naquele canto estava ou podre ou morrendo. Quando eu cheguei mais perto, eu percebi que ele não estava sozinho. Ele era o primeiro de um grupo deles, que ficava ali num campo mais baixo, onde a vegetação escondia muito bem. Era o esconderijo perfeito. Não dava para ver aquele cantinho nem da estrada e nem de casa. Era um bunker
que só escondia podridão. Talvez por isso minhas pernas estivessem tremendo e minhas mãos suando. Eu sabia que provavelmente não era para eu estar ali, mas parecia que meus pés estavam andando sozinhos em direção àquele grupo de espantalhos pessoas, balançando com o vento e com cabos de vassoura enfiados no... Cibele, volta pra cá! O dia tá quase acabando, garota! Só mais uma carga e eu te dispenso por enquanto! Gritou o Sr. Ashworth. Eu me arrepiei com o jeito que ele falou e eu comecei a andar de volta. Eu olhei por cima do ombro e eu juro que eu vi um espantalho se mexer. Foi um leve tremor. Mas eu tenho certeza que foi só truque de luz. Dava pra eu ver mais detalhes do mais próximo de mim, por conta do brilho da lua só. E a cabeça era um saco de estopa com um sorriso desenhado nele. E tinha um volume por baixo que parecia um nariz. E aquele cheiro era como cheiro de legume apodrecendo, sabe? Só que com alguma coisa diferente. Era mais forte, mais adocicado. E era enjoativo e horrível. Os pássaros bicavam os braços do espantalho, cutucando o que quer que fosse que estivesse por baixo das roupas grossas. Anda logo! Gritou de novo o Sr. Ashworth. E eu comecei a andar de volta com o coração martelando no peito. Foi só um truque de luz. Eu repeti pra mim. É só um truque de luz. Eu cheguei em casa lá para 11 da noite. Eu tava exausta e eu só me joguei na cama. Mesmo morta de cansada, eu não conseguia dormir. A minha cabeça não parava. Teorias e perguntas girando sem resposta. E todas elas me levavam à mesma imagem. Os rostos pintados dos espantalhos e os pássaros bicando suas roupas. Quando eu finalmente peguei no sono, eu tive o pior pesadelo que eu já tive em toda a minha vida. No meu sonho, eu e os meus pais éramos abóboras no campo do Sr. Ashworth, enterrados até o pescoço. Outro eu, com cabeça de abóbora oca, vinha conferir, como se estivesse procurando os mais maduros. Ele se aproximava com uma faca longa e enferrujada e começava a cortar o meu pescoço, colocando terra, vermes e sujeira para dentro do ferimento com movimentos curtos e rápidos. Eu tentava gritar, mas a minha boca estava fechada, como a face lisa de uma abóbora ainda não entalhada. Tudo que eu podia fazer era assistir ele cortando, sangue respingando no seu rosto, que era o meu rosto, cobrindo tudo de vermelho. Quando terminou, ele me colocou nos braços como se eu fosse um bebê e me levou para aquele canto escondido cheio de espantalhos. Ele me levou até um deles. Um que não tinha cabeça, e do macacão saía a ponta de um cabo de vassoura. O outro eu enfiou o toco do meu pescoço naquele cabo de vassoura, girando e empurrando até que eu senti dor de verdade. Então ele se afastou, limpou as mãos e me deixou lá. Olhei ao redor e vi os rostos dos meus pais nos outros espantalhos, congelado, com os olhos revirados e a boca aberta, enquanto corvos desciam para comer os nossos olhos. Acordei com um pulo e com o corpo inteiro suando frio. Eu sentei na cama ofegante, tentando recuperar o meu fôlego. Minhas mãos tremiam e minhas pernas mal me sustentavam. Eu fui até a janela e olhei o campo de abóboras. Eu não fiquei surpresa ao ouvir o som de alguém cavando do lado de fora. Gruminhos e o som repetido da pá fincando na terra. De repente, o barulho parou. Vi um par de olhos refletindo no meio da escuridão entre os milhos, dourados e brilhantes como de um gato. Mas então, sumiram. Mesmo assim, eu sabia que eu não tinha imaginado e eu sabia de quem eram. Era do Sr. Ashworth. Eu pensei em contar tudo para os meus pais de manhã, mas quando eu acordei, eles já tinham saído. Estranho, mas não muito incomum. Na metade do tempo, parecia que eles me esqueciam e na outra metade, parecia que eu era um fardo. Meus colegas da escola me olhavam com pena quando eu dizia isso e eles achavam que eu nem percebia. Eles já tinham sumido antes. Depois eles sempre voltavam me pedindo desculpas. E o que eu fazia era ficar esperando eles comendo pizza congelada. Como uma versão deprimente de Esqueceram de Mim, sabe? Só que mais triste, numa casa pior. Eu achei que quando eu chegasse da escola, eles iam estar me esperando com sorvete para se redimirem de ter sumido e me esquecido lá. Mas na verdade, quem estava me esperando era o Sr. Ashworth. Meu coração afundou na hora. Eu estava cansada da escola e cansada também do trabalho do dia anterior, então a última coisa que eu queria ver era ele. Mas ele me lembrou que eu tinha um trabalho a cumprir, senão a minha família seria despejada. Então eu concordei em ir para casa dele depois de trocar de roupa. Você se acha chique, é? Vai com essa roupa mesmo? Ele disse olhando para mim. Você
viu meus pais? Eu disse enquanto eu andava atrás dele. Eles sumiram desde cedo. Então ele olhou pra mim com uma expressão triste. Seus pais realmente confiam demais na sua maturidade. Ele disse de forma enigmática. Como assim? Ué, eles não te avisaram? Eles me fizeram garantir que você iria jantar comigo nos próximos dias porque eles iriam viajar. Eu disse que não tinha problema. Inclusive, eu espero que você goste de carneiro. Eu fiquei completamente sem palavras. Eu me senti atraída. Por alguns dias? Eles foram viajar? Mas isso é impossível, como eles iriam sem me avisar? Tem certeza que eles não avisaram? Garotas da sua idade não costumam ouvir os pais, a não ser quando tem doce e videogames envolvidos. Eu senti o meu rosto esquentar de raiva. Não, eles não me avisaram. Eles deixaram algum telefone, algum contato, eu preciso falar com eles. Nada disso, eles não deixaram nada. E vamos trabalhar que as abóboras não vão ser colhidas sozinhas. A fazenda estava bem mais movimentada aquele dia. Várias pessoas compravam abóboras no celeiro, que estavam arrumadas e empilhadas por tamanho, como uma foto de uma turma. Para minha surpresa, também tinham várias outras crianças ajudando, recebendo dinheiro, carregando abóboras para os carros. Eu não reconheci nenhuma delas, mas como eu era nova na cidade, eu achei que elas poderiam ser de outra turma, de outra escola. Eu tentei conversar com uma delas, mas assim que eu falei, ela virou o rosto assustada e continuou trabalhando em completo silêncio. O que você tá fazendo aqui? Gritou o Sr. Ashworth. Era pra você estar no campo colhendo abóboras. Anda, vai pra lá antes que eu pegue o meu chicote. Eu achei que algum adulto ali ia repreender ele por falar assim com uma criança, mesmo que de brincadeira. Mas ninguém falou nada. Uma mulher até olhou pra mim, mas ela desviou o olhar rápido e pegou a sua filha pela mão, fingindo estar surpresa com uma abóbora grande que estava lá em exposição. Olha, Seth, essa tá enorme. Você quer entalhar essa? A menina sorriu tímida. Eu senti que tinha alguma coisa de errado ali. Um silêncio pesado, como se todo mundo ali soubesse de alguma coisa que eu não sabia. Anda logo, disse o Sr. Ashworth, me empurrando. O Jack Lanterna não se colhe sozinho. Fui pro campo, olhando pra trás com um nó no meu estômago. As famílias agindo estranho, as crianças completamente caladas, os espantalhos. Tudo estava ligado, eu só não sabia como. Eu decidi que naquela noite eu voltaria sozinha para investigar, se é que o Sr. Ashworth dormia. Mais tarde, já na cama, eu fiquei ouvindo o barulho dos grilos lá fora. Eu estava exausta. Eu tinha passado a noite inteira vendo famílias felizes, comprando abóboras, sorrindo e planejando suas lanternas. A única coisa que eu queria esculpir mesmo era o Sr. Ashworth. Ele me mandou voltar mais cedo no dia seguinte, antes da escola. Eu não tinha muito o que fazer. Aparentemente, ele era o meu responsável temporário. Pelas luzes apagadas, eu achei que ele tinha ido dormir. Eu imaginei ele deitado num caixão, sabe, no porão, fechando a porta até o amanhecer, como se ele fosse um vampiro ao contrário. Eu saí pela janela para não fazer um pingo de barulho. O chão embaixo dos meus pés estava frio e úmido. Atravessei a cerca de madeira e fui agachada até o jardim escondido. Os corvos estavam lá, empoleirados nos espantalhos, me observando. Um deles soltou um grasnado triste e saiu voando em direção às estrelas. Eu fui até o espantalho mais próximo e levantei a manga do tecido xadrez. Os pássaros nem se moveram do lugar. Fiquei mais perto e toquei o tecido. Era estranho, porque era macio. E foi então que eu percebi o porquê. Aquilo era carne e o braço era humano. Assim como no meu pesadelo, os espantalhos eram feitos de corpos deixados ali para apodrecer no sol, cravados em estacas que atravessavam seus corpos e saía pela boca. Quando eu tirei o saco de estopa de um deles, eu vi a ponta afiada da lança, saindo por entre os seus dentes, ainda com um pedaço de vísceras. O cheiro era insuportável. Eu olhei para os outros espantalhos e tinham muito mais do que eu estava me lembrando. Eram fileiras e fileiras que iam até onde a lua deixava eu enxergar. Eu comecei a arrancar a roupa do próximo. E eu gritava. A pele caía em tiras. O rosto estava completamente deformado e o corpo irreconhecível. Mas eu continuei. Eu precisava ter certeza. No fim da fileira, tinham 2 espantalhos que pareciam novos. As roupas estavam limpas. Além de tudo, se mexiam. O meu coração gelou. Estavam vivos e eram os meus pais. Presos na estaca, com o corpo afundando nela e o sangue escorrendo. A minha mãe tentou me olhar. Tá tudo bem, mãe. Eu segurei a mão dela. Pode descansar. Ela suspirou fundo
e parou de respirar. E logo depois, o meu pai também. Antes que eu pudesse reagir, eu ouvi passos atrás de mim e vozes de crianças. Aduja Ryujesnov e Avioekov, disse uma delas no escuro. Soed Moekov Arova. Como é que é? Pareceu o contrário. Comecei a correr e as vozes gritavam atrás de mim. Etlov, 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 Somed Moekov Aroga. Foi então que eu entendi. Volte, volte, você é um de nós agora. Eu entrei na minha casa em pânico, percebendo que eles falavam ao contrário. Eu não sei porquê. Eu não sei porque o Sr. Ashworth sequestra as crianças e mata os pais delas. Eu não sei há quanto tempo isso acontece e eu nem sei porque a cidade protege ele. Quando eu disquei 190 para fazer uma denúncia, tudo que eu ouvi foi uma gravação que dizia o meu endereço bem no início, como se essa gravação fosse feita para mim. Submeta-se ao Sr. Ashworth. O Sr. Ashworth sabe o que é melhor para todos nós. O Sr. Ashworth é bom, o Sr. Ashworth é justo. Não questione a sua autoridade. Abra sua porta para ele. Abra o seu coração para ele. Abra sua mente para ele. Submeta-se. Submeta-se e submeta-se. Eu desliguei o telefone quando eu comecei a me sentir tonta. Meus olhos pesaram e, sem eu perceber, eu estendi a minha mão para a maçaneta da porta. Parte de mim sente que eu tenho que voltar para lá, que eu devo algo a ele. Afinal, os meus pais aceitaram os termos dele. E nós comemos a torta de abóbora deliciosa que ele deu pra gente quando a gente se mudou. Submeta-se. A palavra ecoa na minha cabeça e junto a ela vem o terror. Porque eu sei que, cedo ou tarde, eu vou voltar a trabalhar na horta do Sr. Ashworth. E todos os dias depois disso. Até o dia que eu também me tornar um espantalho nos campos dele.